Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Josué capítulo 15, versículo 18 e 19, que fala assim. Quando Axa foi viver com Otiniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela, já que me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superior e as fontes inferior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer que Caleb, ele é daqueles que saíram junto com o povo de Israel, ali do Egito, a qual ele passou 40 anos ali no deserto, juntamente com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele e Josué. E Deus havia feito uma promessa da terra prometida. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. E que daria a sua parte na herança. Agora Josué já introduziu o povo à terra prometida. Agora Josué está repartindo a terra. E aqui Caleb, ele reivindica a sua parte. Porque o Senhor já havia prometido para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora se passou 45 anos. Agora Caleb está com 85 anos. E ele diz que tem o mesmo vigor e a mesma força que antes. E ele pede a sua parte na herança. E Josué, ele dá Hebron para Caleb. Ali, Hebron tem gigante habitando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus havia prometido para Caleb. Caleb, ele passou por opressão do Egito, passou por 40 anos no deserto. E agora, ele chegou aqui o momento dele tomar posse da sua herança. E não era o gigante que ia fazer com que ele desistisse, porque ele já havia esperado. Louvado seja o nome do Senhor, mais de 40 anos. Então ele estava disposto a tomar posse da sua herança. Ele estava disposto a tomar posse da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha gigante, mas ele tinha disposição para pôr o gigante para fora do território que Deus havia lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o gigante não passou pelo que ele passou. Ele perseverou, ele obedeceu, ele foi fiel. E agora ele toma posse daquilo que é dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele expulsa os 3 gigantes dali daquele lugar. Ele toma posse ali de Hebron. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí tem Kiriat Sefer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para conquistar. E ele faz uma proposta. Quem conquistar aquela cidade de Kiriat Sefer, ele daria Axa por esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Otoniel, que o seu nome significa leão de Deus, ele aceitou aquela proposta, aquele desafio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi, pelejou e tomou aquela cidade para Caleb. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ele casou com Axa, filha de Caleb. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que ele era sobrinho de Caleb. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que veio a ser depois juiz em Israel. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali, Otoniel, quando casa, Caleb, ele dá o que prometeu. Ele dá Axa como esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela vai juntamente com ele, montada em um jumento. E diz o texto que nós lemos aqui, que ela viu, né, que a terra era seca. E a terra seca não tinha como ela plantar, não tinha como ela trabalhar naquela terra seca. Criar os seus gados, fazer as plantações, porque naquela época vivia de plantação, de lavoura.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a terra era seca, não tinha ali como ela trabalhar naquela terra seca. Porque nós sabemos que terra seca é difícil de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas são terra seca? São pessoas que são difíceis de trabalhar com ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ela, vendo que a terra era seca, ela não se conformou com aquela terra seca. Mesmo que no contexto a mulher era submissa ao marido, ela pede para que Otoniel ele vá até o seu pai pedir presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a terra era seca, mas dá a entender que ele não quis ir. E ela desce do jumento para ir até o seu pai, para lhe pedir uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 fala: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ela desce para ir de encontro ao seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem um Pai celestial, que é o dono do ouro e da prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem o controle de tudo e de todo. Louvado seja o nome do Senhor. Os governos da terra e do céu está nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos livre acesso a Ele, para nós assim pedir o que nós desejar, o que nós precisar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Basta nós tomar uma atitude e buscar a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E entrar no trono da graça e pedir para Ele, porque Ele é poderoso para conceder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa petição, se tiver segundo a sua vontade. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ela desce ali para ir de encontro ao seu pai. E quando o seu pai, diz o texto, viu que ela desceu do jumento, ele pergunta para ela: o que você quer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O pai pergunta para ela: o que você quer, minha filha? O pai pergunta para você que está me ouvindo: o que você quer, minha filha? O que você quer, meu filho? Eu estou pronto para lhe ouvir o seu clamor, a sua oração. Basta você clamar, clame a mim, porque eu vou responder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali, ele pergunta para ela: o que você quer, minha filha? E ela fala para o seu pai: o Senhor me deu terra seca, dá-me um presente, dá-me fonte, porque o Senhor me deu terra seca, dá-me uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela pede uma bênção ao pai dela. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Eu quero dizer para você que você é filho. Filho tem direito à herança. Filho tem liberdade para conversar com seu pai. Filho tem liberdade para pedir aquilo que você precisa ao seu pai. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E diz a Bíblia que ele ouve o pedido dela. E ele dá fonte superior e fonte inferior. Fonte do alto e fonte de baixo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, bênçãos espiritual e bênção material. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que dá para você bênção do alto, fonte do alto. Suas bênçãos espiritual e bênção da terra, bênçãos material. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro disse para Jesus: Senhor, deixamos tudo para te servir. E o que eu vou receber? Ele disse: nessa terra 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos espirituais.
Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer em João capítulo 4 e versículo 14, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna. Cristo é a fonte que jorra para a vida eterna. Quem beber dessa água, dessa fonte do alto, vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, a fonte nunca seca. A fonte do alto nunca seca. A fonte do alto é inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a fonte de água viva. João capítulo 4, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E as bênçãos da terra. Filipenses, o nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Salmos 34 e versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que teme ao Senhor, de nada tem falta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, para quem teme ao Senhor, de nada tem falta. Ele tem fonte jorrando em cima e fonte jorrando embaixo. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você que está precisando de uma bênção da parte do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, meu Deus, eu oro agora, Senhor amado, te apresentando cada filho teu, ó Pai, que precisa, meu Deus, de uma bênção da tua parte. Meu Deus, o Senhor, meu Deus amado, é o dono do ouro, o dono da prata, é aquele que tem o controle de tudo, meu Deus. O Senhor é um Deus poderoso que concede bênçãos e vitória. Eu peço agora, ó Pai, Senhor amado, uma bênção para os teus filhos que estão precisando de uma bênção espiritual ou material. Meu Deus, Senhor, dispensa uma bênção agora especial para teus filhos que estão ouvindo esta oração, ó Pai. Eu clamo agora, ó Deus, já creio no Deus, no poder da oração e responde para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Fique com esta palavra.